Olá pessoal, um grande abraço para você que está ligado junto conosco aqui na rede ANC. A partir de agora estamos estreando um novo projeto. A partir de hoje está no ar o ANcast, o novo podcast da rede A Notícia do Ceará, que vai receber grandes figuras relacionadas a diversos setores aqui do estado do Ceará. E na edição especial de estreia, eu tenho uma honra de receber o querido Emanuel Mota, nascido aqui em Fortaleza, atualmente ele é presidente licenciado do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do estado do Ceará, o CREA, e é pré-candidato a deputado federal pelo PSD, o Partido Social Democrático. Ele já atua na área há um pouco mais de 20 anos, é formado pela Unifor, Universidade aqui de Fortaleza, é pós-graduado em Gestão de Negócios, cursou MBA em Gestão de Engenharia de Custos e membro da Embraeng, Instituto Brasileiro de Auditoria de Engenharia, é esposo da Sara, é pai da Maria Fernanda e do Isaac, é filho do seu Manuel Enéas e da dona Isabel, né, que deve ter muito orgulho desse filho, sem dúvida nenhuma. Então eu tenho um prazer de receber ele, nosso querido Emanuel Mota. Seja muito bem-vindo, Emanuel. Olá, Robson, e a todos os seguidores do ANC. Estamos aqui para esclarecer tudo que você quiser, Robson. Maravilha, então. Bom saber disso, diga-se de passagem. A gente vai iniciar aqui agora falando a respeito do mercado da engenharia. Como é que hoje anda o mercado da engenharia? Robson, interessante a gente começar com essa pergunta, porque você já atira na testa, né? O mercado da engenharia, a gente escuta muito falar que é um mercado difícil, é um mercado sazonal e por aí vai. Mas quando a gente pega dados históricos, no mundo inteiro, os países desenvolvidos, eles têm aliás, o índice de desenvolvimento desses países, ele está ligado diretamente à quantidade de engenheiros no mercado. Ou seja, quanto mais engenheiros tiver no mercado, mais desenvolvido o país é. E esse número, no Brasil, ele não é favorável. Ou seja, está faltando engenheiros no Brasil. Existem, sem nenhum demérito às demais profissões, mas existem mais profissionais da advocacia e da administração de empresas do que engenheiros. E no Ceará ainda é pior. Quando a gente leva em consideração a quantidade de engenheiros no Brasil. No Brasil existem, em média, 6 engenheiros a cada 1.000 habitantes. E no Ceará esse número é de 3. Aí qual é o problema? Aí você diz assim, mas Emanuel, qual é o problema que as pessoas reclamam tanto da falta de emprego na engenharia? É justamente isso, a busca por emprego, enquanto a gente deveria estar procurando um trabalho. Você deu um exemplo aqui na nossa conversa prévia, né? Que lá na região ali do litoral leste, alguns amigos seus se formam em engenharia de pesca, por exemplo, e vão procurar um emprego em uma fazenda de camarão, muitas vezes, né? Sim. Ou então em uma fazenda de tilápia, né? Por que ele não pode também utilizar as linhas de financiamento, as linhas de fomento ao trabalho e botar a sua própria fazenda? Aí eu vou colocar também aqui um pouquinho da culpa, tirar essa culpa do profissional e botar um pouquinho no poder público. No poder público e no poder financeiro, né, dos bancos, por exemplo. Hoje você vai ali numa concessionária X ali e sai com um carro de R$400 mil financiado e dirigindo, sem ter R$1 no bolso. Mas se você for no Banco do Nordeste buscar um financiamento que ele diz de que é um juros subsidiados, você vai ter dificuldade. E é um juros que vai ser utilizado para gerar negócios, gerar recursos, né? Gerar Sim. empregos, e você tem dificuldade. Perfeitamente. Como é que hoje anda essas oportunidades na área da engenharia? Essas oportunidades estão, vamos dizer assim, a olhos vistos, né? Quando você pega aqui em Fortaleza, por exemplo, na área da construção civil, a quantidade de reformas e construções que tem aparecido. A gente passou aí por um período de pandemia, onde as pessoas ficaram em casa por um bom tempo e começaram a ver a necessidade de melhorar ali a sala, de melhorar um escritório, e aí começou-se uma movimentação de contratação de profissionais de engenharia, tanto para projetar quanto para construir. Tanto é de que no último semestre de 2021, houve uma escassez de insumos da construção civil, que gerou até um aumento desses preços. Tudo isso devido a essa movimentação das pessoas em fazer reformas e manutenções. Que é um outro ponto crucial aqui que eu preciso ressaltar na minha fala, a necessidade de manutenções. Diversos incidentes dentro das residências, dentro das obras,
dentro dos empreendimentos, eles podem ser evitados com a correta manutenção dessas edificações. E lembrando, quando você adquire um imóvel, o preço de aquisição, isso não sei o que estou dizendo, são pesquisas que demonstram, certo, Robson? Quando você compra um imóvel, aquele preço de aquisição, ele representa em torno de 40% do valor do imóvel que você vai gastar com esse imóvel ao longo da sua vida. Porque os 60% são manutenções que ao longo do tempo você vai fazer. Por exemplo? Vazamentos. Aqui a gente encontra aqui em Fortaleza uma série de questões referentes à recuperação estrutural. A gente tem uma atmosfera das mais salinas do mundo. Pra você ter ideia, Robson, a Praia do Futuro aqui, o índice de salinidade só perde para o Mar Morto. Você não pode nem abrir o olho quando mergulhar, porque vai arder seu olho. Então, a Praia do Futuro ela tem um índice de salinidade, né? Aquela atmosfera que só perde para o Mar Morto. E isso é prejudicial às estruturas de concreto, porque favorece a corrosão. Gera uma série de patologias e a pior delas é a corrosão. Porque o aço, em contato ali com a umidade e tudo mais, ele faz uma reação química que aumenta o diâmetro dele em algumas vezes e estoura o concreto. E aí pode gerar, inclusive, a queda dos edifícios. Então, a manutenção, evitando essa oxidação, evitando que a estrutura entre em colapso, ela favorece a durabilidade do imóvel. Assim como a gente tem na parte elétrica. A gente, em Fortaleza, né, que no Brasil como um todo, na verdade, houve um boom imobiliário lá no início dos anos 80, com o BNH construindo imóveis, facilitando o financiamento. E aí, quando você chega nos dias de hoje, já está com 40 anos. Então, é necessário fazer uma modernização. Aí você imagina que naquela época, nem ar-condicionado tinha nos ambientes. Era só um ventiladorzinho, né? Hoje em dia você vai ter ar-condicionado na sala, no quarto, na cozinha, no banheiro, em todo canto. Mas a instalação elétrica é a mesma. Então é necessário que seja feita uma modernização, né, dessas estruturas, dessas instalações elétricas para receber essa nova estrutura. É quase que um retrofit, né, que é feito. Então, tudo isso quem faz são profissionais de engenharia. Muito bem. A gente conversava aqui em off, antes da gente começar a nossa entrevista. Você tem alguns exemplos, né, inclusive que acontece muito aqui no litoral leste, no interior do estado. Muita gente se forma, muita gente quer fazer engenharia de pesca, mas quando se forma não consegue atuar na área. Qual é a melhor engenharia, qual é a melhor área que você recomenda para quem quer... eu quero ser engenheiro, qual é a área que eu devo escolher? Eu vou te dizer uma coisa, Robson, é difícil responder essa pergunta assim de forma objetiva, porque em todas as áreas você vai observar profissionais de sucesso, como vai ter também aqueles profissionais de insucesso. O ideal é que você se dirija, né, a uma engenharia que você tenha afinidade. Eu, por exemplo, prefiro a engenharia civil, porque ela abre um leque de opções que vai desde a construção desde o projeto até a construção, até a materialização daquele sonho, daquele empreendimento, que eu acho muito bacana isso, você poder interferir positivamente, né? Como tem outros que vão para engenharia elétrica, para engenharia mecânica, para produção, cada uma você tem a forma de fazer o sucesso ali dentro daquela modalidade. E eu acho que é isso. Até porque a gente vive um momento de crescimento exponencial. Talvez as profissões que a gente está conversando hoje aqui, nesse momento, elas não existam mais daqui a 5, 10 anos. Esse podcast, esse videocast, vamos assim dizer, ele vai ficar gravado lá no YouTube e daqui a 5, 6 anos vão olhar para a gente como, pô, esse cara estava na época do pré-histórico, mas não era não, era 5 anos atrás. A gente está tendo uma evolução muito rápida das coisas. Então, tanto que eu costumo conversar com estudantes de universidades das mais diversas e deixo essa mensagem, que eles não se prendam apenas ao ensinado nas universidades. Eles busquem se capacitar, participar de workshops, ficar atento às modernizações dos processos, né? As tendências, né? As tendências. A gente tem que estar muito ligado a tendências, principalmente, porque é onde a gente vai vislumbrar uma especialização do nosso trabalho. Muito bem, então. Vamos falar agora um pouco a respeito da valorização do profissional. Em média, hoje, o período salarial de 8 horas diárias de um profissional da engenharia custa R$ 10.908. Queria que você falasse um pouco a respeito disso. É interessante você perguntar isso, porque eu vinha para ali, eu até fiz um vídeo, o meu pessoal aqui da assessoria nem viu ainda, que me sentindo um palhaço, certo? Porque essa lei que você citou aí, ela é da década de 60. E hoje, no dia, que dia é hoje aqui? Hoje, no dia 9 de maio, foi lançado um edital de seleção do Instituto Agropolos do Ceará, contratando um engenheiro civil por R$ 3.200 e o engenheiro agrônomo por R$ 5.200.
pagando 30% do piso salarial e o outro pagando metade do piso. Eu acho um tremendo desrespeito. Eu me sinto, sinceramente, machucado e, às vezes, até impotente em tomar uma providência. Para você ter ideia, mesmo esse edital sendo divulgado hoje, no mês de março ou abril, não estou me lembrando bem agora mais ou menos o mês, o CREA entrou contra todos os 184 municípios do estado do Ceará para que eles paguem o piso salarial dos engenheiros. Aí vem o Instituto Agropolos, um instituto que é da iniciativa privada, que é obrigado, ele não tem nem como ele assinar a carteira de um engenheiro civil se não pagar o piso, fazer uma seleção dessa forma. Eu acho um tremendo desrespeito, até porque o piso salarial hoje, eu até brinco, né, entre amigos, de que Deus me livre de ganhar o piso salarial. A gente procura sempre ser melhor do que isso, né? E ainda tem pessoas que assinam, né, ordenadores de despesas que assinam editais pagando abaixo do piso. Aconteceu no Metrofor aqui em Fortaleza também. A gente conseguiu, inclusive, que o concurso fosse suspenso para que fosse revisto o valor dessas vagas. Pois é. Você atua há 20 anos, né? No CREA. Você atua já há um tempo já no... Não, na verdade eu atuo há 20 anos como profissional de engenharia. Exatamente. Eu estou apenas há 4 ou 5 anos no CREA. Então você atua hoje como presidente licenciado do CREA. Licenciado do CREA. Que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará. Fala um pouquinho pra gente sobre o que é o CREA e qual a importância desse órgão. Eu queria só fazer uma correção aqui na sua fala, que eu atuo hoje como profissional de engenharia. Eu tenho meu escritório, eu tenho meus negócios para poder me manter. Porque o CREA, ele é uma autarquia mista federal que quem presta serviço para o CREA tem caráter honorífico. Ou seja, eu estou à frente do CREA como presidente licenciado hoje, mas estava há pouco tempo atrás à frente em um mandato eletivo honorífico. Ou seja, eu não recebo nada para estar ali na frente do CREA. E o CREA ele tem um papel fundamental de fiscalizar o exercício ilegal das profissões. Ou seja, eu não deveria nem dizer isso, mas o CREA faz uma reserva de mercado para os profissionais de engenharia. Por quê? Temos hoje no CREA em torno de 40 fiscais, rodando todo o estado do Ceará, garantindo que as obras e serviços de engenharia, agronomia e geociências tenham profissionais responsáveis. Ou seja, se você estiver fazendo uma reforma na sua casa, uma construção, sem o engenheiro, o fiscal do CREA vai passar lá e vai multar você por exercício legal da profissão. É uma das poucas profissões que tem vamos dizer assim, uma quantidade de fiscais circulando, pagos pelo poder do Conselho, garantindo que aqueles serviços sejam executados por profissionais de engenharia. Muito bem. Fala pra gente assim, o que é que a categoria reivindica, além de tudo isso? As principais reivindicações da categoria, principalmente, é o pagamento do piso salarial. Certo? Embora eu acho que o piso salarial é pouco, mas ele não é pago. Então, essa é uma reivindicação que a categoria tem. Um outro ponto que a gente bate muito também é no investimento em infraestrutura, certo? Por quê? Porque a cadeia da construção civil é a maior cadeia produtiva do país. Quando você fala em geração de emprego e renda, a gente vê muito falar isso, né, nos governos em geral, para poder ter aquele emprego numa fábrica, você tem que ter feito antes o projeto, contratou engenheiro, né? Engenheiros de profissões afins. Depois construiu, também contratou engenheiro de profissões afins. Quando eu digo isso, no momento da construção, na primeira semana de obra, já existe dinheiro na praça, porque é uma praxe do operário da construção civil receber esses valores semanalmente, quinzenalmente. E aí, já na primeira semana, circula dinheiro. E esse dinheiro circula em todos os segmentos. Na agronomia, porque teve que comprar ali a comida no mercantil, tem ali a indústria do cimento, que teve que adquirir o cimento, o cara do trator que trabalhou na obra, enfim, toda aquela gama de serviços, ela passa a ser remunerada na primeira semana de obra e a economia começa a girar. Muito bem. A turma está participando junto com a gente aqui na nossa live no YouTube, youtube.com/tvanc. Muito obrigado desde já a você que nos acompanha pelo carinho, pela companhia e pela audiência. Abraçando aqui o Celton Mourão acompanhando a gente, dizendo convidado especial. Excelente, parabéns. Muito obrigado, Celton. Valeu demais pela audiência na nossa transmissão. Além, claro, da sua atuação no CREA, você hoje é pré-candidato a deputado federal. Queria que você falasse um pouco a respeito disso e qual é a causa que você defende na sua pré-candidatura.
Perfeito, Robson. Hoje, este é o motivo de que eu estou licenciado do CREA, que a gente está estruturando uma pré-campanha a deputado federal. Eu recebo muitas perguntas, né? Por que é federal? Não poderia ser um outro cargo? E a gente reforça a necessidade de ser federal, pois uma das nossas causas é a regulamentação das profissões como um todo. E todas essas regulamentações, elas são do âmbito federal. E depois, também, a geração de emprego e renda. Eu já dei esse exemplo aqui no início, que para se gerar emprego e renda é necessário você ter o serviço dos profissionais de engenharia. E aí nisso vem a questão da infraestrutura, que é uma terceira bandeira que a gente bate muito. A gente vive hoje num estado que tem uma quantidade de profissionais de engenharia abaixo da média nacional, e a necessidade de infraestrutura tá na nossa cara, né? Se você chegar em Fortaleza através do anel viário, você vai ver um trecho ali do anel viário praticamente intransitável. Você vai ver diversas ruas em Fortaleza que baixam sereno, que ficam alagadas. Você vai ver à noite aqui na cidade, não só na cidade de Fortaleza, mas em todo o estado do Ceará, ruas escuras, sem iluminação adequada, mas todo mundo pagando uma tarifa de iluminação pública. Enfim, tudo isso são recursos que são gerenciados e geridos por leis federais. Então, para a gente poder realmente transformar o dia a dia da população, realmente fazer algo de positivo para a população, é necessário esse caminho político. E a engenharia, ela nunca teve um representante, ela sempre votou em alguém, mas ela nunca teve um representante lá na Câmara Federal. E estamos nos colocando à disposição de toda a população com essa característica positiva. Logo no início do nosso podcast, você falou que a cada 1.000 cearenses, 3 atuam na área de engenharia. Na verdade, são 3 engenheiros a cada 1.000 habitantes. A cada 1.000 habitantes. A que você atribui essa quantidade tão pequena de engenheiros? É falta de capacitação? É falta de oportunidades? É um somatório de fatores, tá? Primeiro, vamos lá pensar aqui a falta de oportunidades. Você veja aí esse concurso público, os concursos públicos pagando abaixo do piso. O cara vai olhar, não vou fazer engenharia, vou fazer medicina, vou fazer advocacia, que eu consigo um salário melhor, certo? Uhum. E um outro ponto, se você pegar aqui do final da década de 70 até o início dos anos 2000, só existiam 2 cursos de engenharia no estado do Ceará, certo? Hoje existem mais de 30. Então, se você pegar esse meio tempo aí, é o tempo de formação dessas pessoas. Então, a tendência é que sejam formados mais profissionais ao longo do tempo. Isso também faz você perguntar, não, mas isso aí não é um problema do Estado. É um problema do Estado. Os governos, ao longo do tempo, eles foram levando uma série de polos, uma série de campi de universidades para o interior. E nenhum desses campi tinha os cursos de engenharia. Tinha pedagogia, sem demérito a nenhuma das profissões. Tinha lá ciências, tinha lá outros cursos que talvez, se tivesse engenharia, se tivesse veterinária até, eles teriam outro impacto no estado do Ceará, né? Mas nunca é tarde para se corrigir isso, e está sendo corrigido. Existem mais de 30 cursos de engenharia civil, por exemplo, que é um número que me vem à cabeça, acontecendo no estado do Ceará. Quando tinham 2 cursos, era em torno de 100 profissionais colocados ao mercado por ano. Com 30, são mais de 1.500 profissionais colocados no estado do Ceará, melhorando aí esse equilíbrio em relação à média nacional e levando o estado ao melhor índice de desenvolvimento. Como você enxerga daqui a 5 anos, por exemplo, o mercado da engenharia aqui no Ceará? Eu acho que vai estar, usando no popular, eu acho que vai estar bombando. Você veja aí que a necessidade habitacional é muito grande. Fortaleza ainda tem grandes centros a serem ocupados ali. Se você pegar ali a região sul da cidade, Guararapes, Água Fria, aquela região ainda existe muitos terrenos a serem ocupados. Tanto é de que essa região, né, ela é uma das que tem um metro quadrado mais caro na cidade, tirando ali a parte da Beira-Mar e tudo mais. E na região da Aldeota e Meireles, as casas estão se acabando. Estão todos dando lugar a apartamentos funcionais, inclusive. Aqueles apartamentos tipo estúdio pequeno, que é para a pessoa ter uma casa na região ali, de morar na região ali do Eusébio, por exemplo, que hoje é uma das cidades da região metropolitana com maior IDH, devido à população ser uma população de alta renda, e tendo uma segunda moradia, vamos dizer assim, no centro da cidade, ali na região da Aldeota Meireles, onde acontece a sua vida profissional. A gente vê essa movimentação. E, sem dúvida alguma, essas construções, a cada dia que passa, elas vão estar na vanguarda. Vou te dar aqui outro exemplo. Antes da pandemia, existia um grande estoque na cidade de Fortaleza, estoque de apartamentos.
e passou-se aí 2 ou 3 anos sem realizar nenhum lançamento. Com a pequena redução dos juros que teve na taxa Selic, né? Reduzindo a taxa Selic, isso repercute em todas as taxas de juros de financiamento. Sim. E aí, favoreceu-se aí a venda de imóveis, venda e financiamento. Esses imóveis foram vendidos e zerou-se praticamente os estoques no Estado. E a gente começou a ver novos lançamentos e as construções se iniciando, se retomando. Então, essa movimentação ela vai estar acontecendo o quê? Daqui a 4, 5 anos, esses lançamentos vão estar sendo entregues e vão estar se preparando novos lançamentos. Então, esse é mais ou menos um período de sazonalidade da engenharia. Muito bem. Que dica você dá para o profissional que quer iniciar? Eu quero iniciar hoje, eu quero ser um engenheiro. Que dica você dá? Não se preocupe com o emprego. Vá atrás do seu trabalho. Veja no mercado, durante o seu curso, procure observar no mercado onde estão as fragilidades, onde está faltando o profissional. Não vá na onda daquele que diz que o engenheiro civil se forma para construir casa. Não. O engenheiro civil ele se forma tendo uma visão holística, que podendo atuar desde a área de projetos até a construção. A construção é um dos itens. Então você verifique ali qual é o segmento da construção, qual é o segmento daquela engenharia que você está cursando, que tenha uma fragilidade de profissionais e atue nele. Né? Estude, participe de workshops, frequente aí, estágios e demais formas de trabalhar, conhecendo o mercado, e aí você vai ter sucesso sem menor sombra de dúvidas. Muito bem, então. Quero agradecer ao Manuel, desde já, por ter topado participar da nossa primeira edição do nosso podcast, nosso ANCast, aqui na rede ANC. E eu queria que você deixasse as considerações finais. Robson, eu queria deixar as considerações finais, agradecendo aqui a ANC por estar me recebendo hoje aqui. Não sabia que seria um dos primeiros entrevistados dessa nova modalidade. Fico muito grato por isso. Queria deixar aqui também as minhas redes sociais, @EmanuelMaiaMota. A rede social hoje é um dos principais canais de você saber as informações precisas e corretas, evitando aí as fake news. Tanto é que você está transmitindo aqui o seu podcast, seu videocast, através do YouTube, uma das redes sociais de vídeo. Então, repetindo, @EmanuelMaiaMota. Quem quiser manter contato comigo, basta ir lá, deixar uma mensagenzinha, a gente vai responder todas essas mensagens. Queria dizer para vocês também de que a gente está nessa construção da pré-campanha a deputado federal e nessas redes nós vamos deixar lá todas as informações sobre essa caminhada. Muito bem, então, com muita alegria, finalizamos hoje a nossa primeira edição do ANCast, recebendo o nosso querido Emanuel Mota. Muito obrigado a você que nos acompanhou, pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua companhia, e até a próxima, se Deus quiser. Se acontece no Ceará, vira notícia aqui